Qual é a diferença entre um caso leve e um caso grave de coronavírus? Descubra o que a gente já sabe sobre ele no Super Responde de hoje. À medida que o tempo passa, a situação vai apertando para os brasileiros. Já tem mais de 30 casos confirmados de coronavírus no país. E é aí que o pessoal começa a prestar mais atenção nos sintomas para garantir que não pegou a doença. Só para lembrar, os sintomas de um caso leve são febre, tosse e um pouco de dificuldade para respirar. Tem também aqueles casos bem mais leves, que nem chegam a ter sintomas. Mas, se for um caso mais grave, o paciente pode ter uma síndrome respiratória aguda e chegar à morte. Tá, mas o que define se eu vou ter um caso leve ou um caso grave? Para começar, é bom saber que a maioria dos casos são leves, mas existem sim alguns que podem ser bem mais agressivos. A diferença está em onde o vírus vai parar dentro do seu corpo. Quando ele fica no nariz ou na garganta, os sintomas são leves, só uma febre ou tosse. Mas se ele chegar até o pulmão, aí complica. É quando começa a aparecer a falta de ar mais grave e os casos de morte. Essa diferença entre um caso e outro tem a ver com o mecanismo de infecção do vírus. Ele tem proteínas na superfície dele que servem para se ligar com receptores do nosso corpo. É como se as nossas células tivessem fechaduras específicas e esses espetinhos fossem as chaves que se encaixam nelas. No caso do coronavírus, ele consegue se ligar em uma proteína chamada AC2. Ela está em vários tecidos do corpo, inclusive no nariz e na boca. Então o vírus entra por essas vias, encontra a proteína e já fica por lá mesmo. Assim ele vai infectando e matando as células uma por uma. Só que isso não passa despercebido pelo corpo. O sistema imunológico é ativado e vai tentar se livrar do invasor. Para isso ele aumenta a temperatura do corpo, causando a febre, e a tosse vem para tentar jogar o acúmulo de vírus para fora. Alguns sintomas menores podem aparecer também, como a dor de cabeça e a dor de garganta. 80% dos casos param por aí e normalmente se curam em poucas semanas. Mas também pode ser que o vírus vá além e chegue no pulmão. Se ele chegar lá, o vírus começa a matar os tecidos do órgão. E aí o sistema imunológico vai perceber e tentar se livrar dele. Só que ele acaba atacando tudo que vê pela frente, tanto o vírus quanto as células saudáveis. Então começa a pneumonia e o caso mais grave da doença. Isso não significa que você vai morrer se pegar o caso grave. Tudo vai depender do seu sistema imunológico. É por isso que os idosos são os mais afetados. O sistema imunológico deles já é mais debilitado e nem sempre dá conta de atacar o vírus na garganta. Então ele acaba passando para o pulmão. A mortalidade de quem tem mais de 80 anos chega quase a 15%, enquanto em pessoas de 10 a 39 anos a taxa é bem menor, de 0,2%. Mas é bom ficar esperto. Um caso que começou como leve pode sim evoluir para um caso mais grave. E o ponto de virada é justamente quando o vírus chega no pulmão. Entre 10 e 15% dos casos leves evoluem para mais severos. E aí, de 15 a 20% desses severos pioram para os casos mais críticos. Do total de casos, 6% deles se encaixam nos mais críticos. Todos esses dados que eu falei aqui são de relatório da Organização Mundial da Saúde, que analisou os 56 mil primeiros casos do coronavírus na China. E é bom lembrar que a OMS também já declarou estado de pandemia do coronavírus. Quais são as suas principais dúvidas sobre o coronavírus? Escreve aqui pra gente nos comentários e a sua pergunta pode sair no próximo vídeo. Hoje eu fico por aqui e até a próxima!